no chão batido da estrada da vida. Caminho firme, não conto com a sorte. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Mas quem me guia já venceu a morte. Seu nome é Jesus, é o sol que aponta a morte. Eu sei que a colheita depende do chão. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 7 ao 12. Mas antes de entrar no evangelho, a gente vai entrar em 3 assuntos. Primeiro, foi votado na Câmara, ontem, né, o projeto de lei da facção, antifacção. E você vê claramente aí um momento onde criou-se uma ideia que os recursos das investigações adquiridos, recolhidos, serão colocados na sua instância, cada um, se for no Estado, federal. Antes, a proposta era tudo ir para o governo do Estado, e o governo do Estado, governo federal, fazer aplicação de acordo com a realidade. Mas a ideia de centralizar esses combates, eu vejo com certa reserva. Até aí tudo bem. Também, nessa medida, se percebeu que houve uma proteção da Câmara às bets. Se fala contra a jogatina, mas na hora de cobrar da jogatina alguma responsabilidade social, aí a Câmara vai e pula. Inclusive os deputados da direita. Mas alguém vai dizer, não, porque não dá para ser assim. Bom, deixa quieto, vai agora para a mão do presidente, o presidente vai vetar, não vai vetar, vai fazer as observações dele, deixa quieto. Aí eu vou olhar para a minha cidade. Um vereador da minha cidade fez uma proposta, né, de que o vereador ganhe um salário mínimo. Tá todo mundo doido para ver como é que vai votar. Se o projeto for colocado para votação, é claro, né? Se o Rogério, que é o presidente da Câmara, colocar para ser votado, vamos ver como é que vota cada vereador. O interessante é que o pessoal do PT da minha cidade, é isso mesmo, da minha cidade, já alegou que não pode, que é inconstitucional. É verdade, é mesmo. Não está errado, não. Mas ninguém quis apelar para o populismo, né? Vamos ver se vai votar para votar e se vai, de fato, né? De fato, como é que vota cada vereador. Já sabemos que os vereadores do PT, ou seja, que apoiam o governo, já disse que não concordam, que isso é um absurdo e por aí fora vai, mas deixa quieto. Vamos ver aí o que o povo diz. O povo todo já está aprovando o projeto. Eu mesmo já aprovei o projeto. Vereador ganhar salário mínimo na minha cidade. Olha que coisa boa. Já peguei uma cidade assim tão miserável no sentido, infelizmente, da coisa, e agora com as enchentes, aí a cidade toda cheia d'água, e a prefeita não dá uma palavra, não tem uma nota da Prefeitura Municipal de Japeri. Diego Pedreira, o centro encheu, Japeri, o centro sempre encheu, continua enchendo. Casas que nunca entraram água, entram água agora, porque houve uma obra mal feita, como eu disse ontem, e aí essas obras causam retorno na residência, casas de pessoas que nunca entraram água, na cidade entram água pelo esgoto, não é por cima, não é pelo esgoto. Deixa quieto. E agora o último assunto, todo mundo comentando aí, o juiz que libertou o camarada que tinha um caso, ou melhor, que violentou, que seduziu, uma menor de 12 anos, um cara de 35 anos, um menor de 12 anos. Aqui nós temos 3 coisas que eu vou destacar antes de a gente ir para o evangelho. Primeiro, o juiz votou por quê dessa forma? Segundo, ele voltou atrás. E o seu voltar atrás vai gerar repercussão, porque a prisão do cidadão e da mãe da menina tornou-se uma prisão irregular. Olha o problema que nós temos aí. E terceiro, principal, cadê o pai dessa menina? Eu pergunto porque eu sou pai. É complicado você analisar esses fatos. É complicado você julgar ou você comentar um assunto desse sem se indignar com a mãe, com a família, com o próprio sujeito e com a justiça.
que votou para poder libertar o cara. E por aí fora vai. Mas deixa quieto. Vamos lá para o Evangelho do dia, porque o Evangelho de hoje é contradição com isso tudo que nós falamos. O Evangelho de hoje, Jesus continua o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ele coloca aqui a regra do ouro. Por que a regra do ouro? Porque o que eu quero para mim, eu tenho que querer para você. O que eu quero para você, eu tenho que querer para mim. Mas, infelizmente, a gente às vezes faz comentários aqui na rede social, ou no dia a dia, ou mesmo às vezes posições que nós tomamos, nós esquecemos que a oração era parte de um desejo. A oração é intercessão. Você vê o texto bíblico lá, quando Sodoma está para ser destruída, Abraão pede por Sodoma. A gente, quando vê alguém que vai ser destruído, ou preso, ou condenado, bem feito, esse verme tem que morrer mesmo. E nós, às vezes, eu não vou ser nunca preso porque eu não faço isso, não faço aquilo. Tinha um deputado que falava isso. A gente vê claramente nesse evangelho, a gente vê o evangelho desses dias, né? Segunda-feira, pegamos o texto lá de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e ontem nós pegamos ainda o texto que fala sobre a importância de entender os sinais, lá em Lucas 11, 29 a 32. A gente às vezes não entendemos os sinais de Deus. Uma vez um jovem perguntou para mim, um jovem ateu, por que tem tanta gente com câncer? Crianças com câncer. Se Deus é Deus de amor. Aí falou, como é que Deus, onde Deus está? Uma frase que ele usou, quando uma mãe é violentada na frente dos seus filhos. Ou quando um pai de família é assassinado por um marginal. A pergunta não é onde Deus está que nós devemos fazer. A pergunta que nós devemos fazer é aonde nós estamos nessa situação. Aonde nós estamos que não ficamos tocados por essas situações. Onde nós estamos quando nós nos permitimos, desculpe a palavra, nos permitimos, a não indignar-se com uma criança violentada pelo padrasto, pelo pai, por um amigo, por um conhecido. Onde nós estamos quando nós concordamos com a situação, às vezes, e votamos em políticos ligados à milícia. Ou quando a casa do vizinho enche d'água e nós falamos, não é a minha casa é alta. No evangelho de hoje, ele manda a gente pensar assim, a oração era parte de uma ação concreta, de uma atitude coerente com a nossa vivência. O evangelho de hoje, ele provoca aquilo que a gente aprende no período quaresmal. O jejum é uma atitude íntima sua. A esmola é uma atitude, vamos dizer, social para com o outro. A oração é uma atitude que reúne a tua ação para com o outro e tua ação íntima. Por isso Jesus manda lá no início da quaresma a trancar no quarto, a fazer oração privada, não oração show. O evangelho de hoje, ele questiona também. E a nossa oração também, com todo respeito, não pode ser também só pedilância. Eu lembro até hoje, no grupo jovem que eu fazia parte, no Gruja, lá em Japeri, uma vez, um dos debates era esse. A gente começa sempre pedindo a Deus, agradeço a Deus, mas sempre acaba pedindo alguma coisa. Sempre pede a Deus alguma coisa. Nem que seja, Deus, mantenha aquilo que eu tenho. O evangelho de hoje nos pede coerência na prática. Por isso ele fala da serpente, ele fala do pão, ele fala do peixe, ele fala da pedra. Eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Feliz dia novo para quem está amanhecendo, para quem está acordando ao meio-dia. Boa tarde. Vamos juntos? Obrigado, Jesus, pelo pão na mesa, pela simplicidade que é minha riqueza, e a benção no trabalho. Tua graça é meu manto, meu amor, meu agasalho. Obrigado.
trabalho. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado.